Os métodos disponíveis de diagnóstico por ultrassom conseguem localizar lesões na maior parte dos órgãos, mas não são capazes de informar precisamente aos médicos sobre a rigidez ou a flexibilidade delas. Para atacar esse problema, a tese ganhadora do Prêmio Tese Destaque USP da área de engenharia oferece uma solução. Quem a criou foi o Dr. Fernando Mitsuyama Cardoso, que começou a estudar o assunto antes mesmo de se formar, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. É uma ferramenta que simula em computador aquilo que seria um procedimento de ultrassom chamado elastografia. Há uma informação importante que pode ajudar o médico para saber se aquele nódulo é maligno ou não. A malignidade está associada à alta rigidez do tecido. O que nós fazemos é rastrear o movimento dessa lesão e para informar como que ela deformou e como que o tecido sadio ao redor deformou. Aí isso dá informação, opa, essa lesão está muito rígida, tá perigosa ou não, ela tá bastante maleável, então talvez não seja tão perigosa assim. Com o trabalho de Fernando, a gente está incorporando mais uma informação que é muito importante, que é justamente essa questão da elasticidade, se a estrutura é mole ou é dura, tá? Por exemplo. Então, essa estimativa da elasticidade, que é uma propriedade da matéria, né, ela dá informações que são mais importantes, digamos assim, para caracterizar, no caso, a malignidade da lesão. Não é conclusivo. Ele não vai falar, opa, isso é câncer, opa, isso não é câncer. Ele vai falar, ele vai dar mais informações para o médico se chegar a essa conclusão. Para chegar num método totalmente conclusivo, de tal forma que você coloca o ultrassom e ele já chega num diagnóstico, tem muitos anos de pesquisa ainda para se realizar. O que o nosso trabalho fez foi justamente unir a deformação com a simulação de ultrassom para fazer a deformação de imagens de ultrassom. O trabalho do Fernando está nesse contexto, incorporar mais parâmetros para a gente ter uma classificação mais relevante, digamos assim, da natureza da lesão, no caso aí, lesão da coronária, por onde ele começou, e atualmente ele está também partindo para lesões, por exemplo, no fígado, nos rins. O ultrassom, ele é variação de pressão, né? Então tem a região de alta pressão, que ele fica o tecido compactado, e a região de baixa pressão, que dá uma expandida. Qual que é o risco? É você gerar uma onda de pressão tão baixa, de tal forma que dentro do sangue formaria uma bolha. Aí, essa bolha depois ela se colapsaria, e ela se colapsa de forma violenta, de tal forma que lesiona o tecido ao redor. É por isso que a gente faz a simulação no computador, que é quando morre alguém, é só dados de computador que faleceram. Ninguém fica muito triste com dados de computador que falecem, então...